Estamos começando o Mergulho na Mente e a palavra de hoje é alegria. Que alegria estar com vocês novamente. E a nossa convidada, ela vai falar bastante com a gente sobre alegria, porque ela vai falar sobre dança, dança circular. Quem conhece a dança circular? Quem é você? Boa tarde, sou a Dani Lima, prazer estar aqui, Lilian, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Dani Lima, sou vocalizadora de dança circular, assim como a Lilian falou, e vou contar então um pouquinho quem eu sou e como eu vim parar aqui nesse mundo da dança circular. Então, eu nasci em Caxias do Sul, morei aqui até os 6, 7 anos de idade. Depois eu fui morar no interior, numa cidadezinha bem do interior de Caseiros, RS. E lá eu morei, então, dos 8 aos 18 anos, no sítio, na colônia, ajudava os pais na lavoura, no campo. E eu cresci lá até os 18 anos. Depois eu retornei para Caxias, porque queria estudar, em busca de trabalhar. E lá não tinha, então, faculdade, essas coisas assim. Novas oportunidades. Isso, sempre eu vinha para Caxias visitar os parentes e ficava encantada com a cidade. Então, eu queria vir estudar. E aí, com 18 anos, eu vim. Trilhei um trajeto aí de trabalho, de faculdade. Tive uma gravidez na adolescência também, com 18 anos. Então, passei alguns perrengues aí que muitas mulheres que talvez estejam nos assistindo tenham passado. E fui empurrando a vida com a barriga, digamos assim, até que pode. Desculpa a gente interromper. Só pegando ali um pouquinho do gancho, onde tu fala dessa tua trajetória, que tu estava em Caxias, então uma cidade grande, tu foi para Caseiros, que é uma cidade menor. Uhum. Como é que foi essa mudança? De estar numa cidade grande e ir para uma cidade mais compacta. E aí lá, como é que foi essa fase? Então, quando eu fui para lá, eu era muito criança. Então, eu não tinha ainda muito essa noção de que aqui era uma cidade grande. Mas eu fui para lá, foi muito bom para minha infância. Eu digo que eu fui uma criança muito abençoada, porque eu morava no interior e tinha a avó materna de um lado, a avó paterna do outro, tios, primos. Domingo almoçava lá com a família, brincava, né, no mato, no rio, essas brincadeiras de criança que hoje em dia as crianças, né, às vezes acabam não tendo, né, na cidade grande. Então eu tive, para mim foi muito abençoado essa fase. Mas aí a gente começa a crescer e começa a ter vontade de viver outras coisas, né? Sim. E por ter familiares aqui ainda, a gente vinha nas férias do colégio para cá. Então eu ficava encantada. Eu tinha aquela vontade de retornar, eu olhava assim a cidade e já ficava imaginando, eu vou voltar a morar aqui, eu vou voltar a morar aqui. Então eu aproveitei aquela fase lá que eu acho que era necessário para mim, com a família, principalmente familiar, a conexão com os familiares, com a natureza, as brincadeiras de criança, eu tive muito então isso, mas eu sentia uma vontade de voltar para cá para estudar, para viver novas coisas. Sim, e aí quando tu fala, né, Dani, tive aquela infância, que a gente teve a infância de brincar, porque não tinha tanta cobrança. Eu vejo que hoje, a Dani também é terapeuta, e hoje as crianças dá a impressão, né, que já nascem com aquela cobrança. Tanto é que hoje as crianças, a primeira coisa que quando chora, a gente vê isso, é uma realidade, é um tablet, é um celular. Então, é uma cobrança. A criança com 4 anos tem que saber falar outra língua. Não é verdade? Verdade. E a gente vê muito hoje as crianças com ansiedade. Muita criança. Nos atendimentos, é muita criança já com ansiedade. Que a gente vai transferindo e aquela pressão, né? Então lá eu vivi, por isso que eu digo, fui uma criança privilegiada, que hoje olhando eu vejo quão privilegiada eu fui de brincar lá na terra, no barro, de casinha, com a folha das árvores, subir na árvore.
ir brincar no rio, essas coisas que hoje em dia realmente as crianças já estão ali imersas no celular e estudar e tirar a melhor nota e estudar inglês e fazer isso, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. A Dani mexe numa caixinha de... Quando é terapeuta com terapeuta, a gente tem a linguagem. E ela fala de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a gente está se perdendo. Fala a gente, porque às vezes a gente também, né, Dani? A gente, às vezes, como terapeuta também, e vai fazer aquela análise, a gente está perdendo o presente. Ou a gente já está naquele futuro, ou a gente, às vezes, vai visitar aquele passado. É legal visitar o passado, mas saber que a gente não está mais lá. E o futuro é... E aí tu falou da cocriação, de eu estava lá naquela cidade, mas quando eu vinha para Caxias, eu queria viver aquilo ali, que era uma cocriação. Mas tu não deixou de aproveitar o tempo que você estava lá. Sim. E aí, Dani, como é que foi essa... Se tu quiser falar, claro. Como é que foi a gravidez? Foi lá, foi aqui? Porque é interessante que tem muitas meninas hoje passando por isso, né? Foi aqui, então, né? Logo que eu vim, então, no primeiro ano, né? Comecei a procurar trabalho. Aí eu tinha só o ensino regular, né? Não tinha cursos, ajudava lá meus pais nas tarefas lá, né? Então vim e comecei a procurar trabalho aqui na cidade, fui fazer curso, lead, metrologia para trabalhar nas metalúrgicas, né? As Caxias do Sul, um polo, né? Industrial. E no meu primeiro ano aqui, então eu tive essa gravidez, né? Não planejada. E a gente às vezes, né? Quer tomar uma decisão. Como eu tive muito essa questão família ali, junta, reunida, eu queria isso para minha filha, né? Que é uma filha, hoje tem quase 18 anos. E eu queria aquela ideia de família feliz para ela também, né? E a gente, então, às vezes, acaba forçando algo que os dois não estavam preparados pelo medo, né? Pela carência, pelo medo de seguir ali sozinha com aquela gravidez. Então, né, eu quero que ela tenha uma família, eu quero... E aí, foi uma relação que não foi muito saudável. Então, é legal quando a Dani fala de olhar para os dois lados. Não estávamos preparados para este momento. A gente reconhecer isso também em nós, que às vezes a gente passa por algumas situações, a tua filha é uma bênção na tua vida, mas naquele momento vocês não... Tu queria criar o que tu viveu, que aí a gente já vem com essa, né? Com isso. Eu gostaria que a minha filha vivesse isso, mas não é naquele momento. Verdade. Então, e aí acabei tendo uma relação, então, um pouquinho conturbada, né? Por causa dessas questões. Então, foi um relacionamento difícil. Então, eu passei por essas questões de mulher, do feminino, né? Que foram, inclusive, me adoecendo. Então, eu fiquei 8 anos num relacionamento ali por carência, tentando fazer dar certo. Um relacionamento que ficou tóxico para os dois lados, né? Porque sempre tem dos dois lados. Sim, né? Com certeza. Eu me transformei na minha dor. E eu cheguei numa fase da minha vida, né? Que eu só fui carregando essas coisas, né? E cheguei num período que eu tava adoecendo, né? Em todas as áreas da vida eu estava repetindo ciclos. Eu acho que eu tinha me transformado na minha dor, né? Então eu fui bolsista, eu fiz engenharia de produção. Então eu trabalhava, estudava de noite, cuidava da filha, fazia... Tudo ao mesmo tempo. Que a gente já recém falou de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, fazendo isso, tá? Pra dar conta ali dela e me virar quando eu consegui, né? Quando eu tive essa separação do pai dela, então eu tive que me virar sozinha, ser pai, mãe, trabalhar, estudar, tudo isso, né? E a gente pensando em dar conta disso. E aí a gente começa a adoecer. Né? Esse dar conta, hoje em dia, com as terapias, ainda bem que a saúde mental está em alta, né? Está em alta, gente, a saúde mental, cuidem da sua saúde mental. E a Dani fala no dar conta. Hoje a gente fala, tudo bem não dar conta. E nesse tentar dar conta de tudo, a gente esquece de cuidar da gente. A gente fica lá em último plano. Então era trabalho, faculdade, filho, tudo, menos o cuidar de mim. E uma hora a conta chega, né?
Como é que chegou essa conta, Dani? Então a conta chega. Tava alta? Tava alta já. Começa a gastrite nervosa, começa a síndrome de ansiedade, começa uma alergia aqui, uma alergia ali, aquele embrulho no estômago. Então o corpo começa a dar sinais. E foi assim comigo. Sem falar naquele vazio, aquela crise existencial, né? Então, no meu trabalho, eu também já não estava mais feliz, a gente vai se perdendo da gente, e aí começa a ter que fazer esse caminho de volta de se encontrar. Quem que sou eu? O que aconteceu aqui no meio do caminho? Cadê a Dani? Cadê aquela menina lá, cheia de sonhos, de alegria, que a gente falou? No início do programa. No início do programa. Então, aquela pessoa que tenta dar conta de tudo o dia inteiro, e quando deita a cabeça lá no travesseiro, ou tá com crise de ansiedade, ou tava em prantos. Que estava vivendo no automático. Vivendo no automático. Quando dá essa crise existencial é porque não estou fazendo nada que tenha a ver com a minha jornada. Isso. Eu só liguei o piloto automático, estou indo embora e salve-se quem puder. E aí, formada em engenharia, né, consegui, né, 8 anos lá estudando, foi um perrengue danado, mas eu não estava feliz. E aí eu troquei de empresa, acho que umas 3 vezes, e eu caía no mesmo ciclo, no mesmo tédio, não estava feliz lá dentro, adoecendo, gastrite e tutosite, né, que tu imaginar. Cada organismo vai reagir de um jeito, né? Claro. Questão amorosa também, né? Então eu me tornei na minha dor, eu me tornei na minha ferida. Eu me tornei naquela dor que eu carregava, eu me tornei ela. Então eu comecei a repetir ciclos no trabalho, na vida amorosa, na saúde, porque eu tinha me transformado naquela minha dor. Então eu comecei a fazer esse processo. E foi aí que a espiritualidade e as terapias holísticas entraram na minha vida. E desde criança eu gostava muito de cantar. Você lembra o que você queria ser quando você crescesse? Eu? Então, esses dias eu fiquei pensando sobre isso. O que eu queria ser quando eu crescesse? E aí eu fui buscar, porque às vezes a memória da gente ela quer apagar. E aí eu lembrei que desde pequena eu disse que eu gostaria de ser psicóloga. E aí agora eu estou realizando o sonho da psicologia. A gente está dentro das terapias energéticas, holísticas, mas agora eu tô realizando um sonho de criança, mas com a mesma calma que eu tinha quando eu era criança. Que incrível, né? Então, olha só, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser canteira. Ah, canteira. Boa! Não era nem cantora, era canteira. E eu gostava muito de cantar. Então, meu pai tinha uma banda de música gaúcha, de música... Sabe as bandinhas aqui do Sul, tá? Então, meu pai tinha, e eu sempre via isso dentro de casa. Então, eu gostava de cantar, de dançar. Eu cantava na igreja católica com meu pai também. E eu gostava muito disso. E eu disse, olha só como eu me perdi disso ali. Eu vim parar numa engenharia, eu vim parar presa dentro de uma empresa, que é algo que realmente eu me sentia presa, né? E adoecendo. Então, eu comecei a buscar de volta esse caminho para me encontrar. E aí foi aí então que surgiu na minha vida a espiritualidade, foi aí que surgiu o Reiki, que foi uma das primeiras ferramentas que eu conheci de terapias holísticas, terapias energéticas. Maravilhoso, Reiki. Que foi o que me curou da minha síndrome de ansiedade. E eu me apaixonei pelo Reiki, assim, já de cara, porque foi uma ferramenta que me ajudou muito. E eu comecei, então, a fazer estudo, né? Estudei, me desenvolvi espiritualmente numa casa, que eu trabalho lá ainda, que ajuda, faz trabalho de caridades. Então, uma vez por semana eu vou lá, inclusive fui ontem de noite. E foi nessa casa que eu comecei a curar essa parte, essas feridas, e enxergar que eu tinha me transformado naquela ferida, naquela dor. E que é isso que estava me travando. Quando a gente olha para aquelas situações, para todas elas, né? Com amor, e não mais com ódio, com raiva, com mágoa, a gente começa a se transformar. E aí ao redor também as coisas começam a se transformar. Que é uma ressignificação. Que é uma ressignificação. Acho que é o livre-arbítrio. O que eu vou fazer com essa dor? O que eu vou fazer com as situações desafiadoras? Não tem como mudar o que aconteceu, mas eu sempre comparo também a gente com aquela mochilinha, né?
Tô ali caminhando com a mochila e ao longo do caminho vou tropeçando nas pedras, né? Eu posso deixar a pedra ali, machucou meu pé, ele vai curar, né? Sim. Ou eu posso ficar carregando. E Com aí eu vou certeza. carregando. E eu vou carregando e chega uma hora que tá pesado demais, né? E para as pessoas, Dani, que como terapeuta, e para as pessoas que está pesado demais, mas elas estão repetindo o ciclo e elas não estão, porque às vezes a pessoa tem essa vontade de mudar, e ver que está pesado, mas às vezes parece que falta uma força. O que tu falaria para essas pessoas que estão nos assistindo? Eu diria para acreditar em si mesmo. Tá? Muitas vezes a gente tem medo, porque a gente não acredita em nós mesmos. A gente não acredita. Porque a gente foi realmente se perdendo de nós mesmos. Então, acreditar em si mesmo é o primeiro passo, né? A gente acreditar e começar. A ação. Começar. Porque às vezes a gente fica esperando, né? Não vamos falar que o caminho é florido, lindo. É desafiador. Que ele é desafiador. Então, eu diria que é acreditar em si, começar e ter paciência, né? Porque não vai ser da noite pro dia. Muitas pessoas querem fazer, você deve saber, uma sessão. Sim, que quer resolver o problema de 40 anos. Isso, resolver um problema de 40 anos, de uma vida inteira, às vezes até de outras vidas que a gente carrega. Então, é ter paciência. Ter paciência. Com o seu processo, né? Com o seu processo, começar. E uma dica muito importante que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes, né? É o não se comparar. A gente tem um mau hábito da comparação em tudo na vida. E isso acontece até no processo terapêutico, no desenvolvimento espiritual, na jornada. Para cada um vai ser diferente. Até porque, Dani, a gente nunca se compara com uma pessoa fraca, com um processo. A gente sempre pega a régua para se comparar com alguém que está melhor que a gente. E cada um reage de um jeito. E, inclusive, a mesma pessoa, eu não vou reagir hoje da mesma forma que eu reagi lá quando eu tinha 18 anos. Com certeza. Então, imagina de uma pessoa para outra. É diferente. Né? Então, cada um tem o seu processo. Então, tenha paciência consigo mesmo, acredite, confie no seu processo, que ele vai acontecer lentamente mesmo. E às vezes ele é um pouquinho doloroso. Então, aí que entra de novo a alegria que a gente falou da dança circular. Então, no meio desse meu processo ali, eu comecei a entender. Eu estou no caminho errado. Eu fiz engenharia, ok, e aí entrou a minha coragem, né? Tenho que acreditar, eu tenho que confiar em mim, eu tenho que começar de algum lugar. Ok, eu fiz 8 anos de engenharia, mas eu estou na 3ª empresa e eu caí no mesmo processo. Será que o problema é as empresas? Será que é eu que estou no lugar errado? Interessante, porque assim, tem gente há 10 anos na mesma empresa e ali reclamando e será? Então, tu trouxe uma coisa bem interessante, gente. Gente, às vezes não é a empresa, às vezes é o alecrim que está ali, né, atrás da... eu lembro muito do exemplo do computador, às vezes não é o computador, às vezes é quem está atrás. E aí entra aquilo que a gente comentou, que às vezes não é tão florido, às vezes é dolorido. Doeu para mim descobrir, entender, cair a ficha, que, poxa, tu trabalhou em 3 empresas boas, né? Tu caiu no mesmo ciclo de novo. Opa, não é essa empresa. Eu posso trabalhar em 10 empresas que eu vou cair no mesmo ciclo. E às vezes não é que a pessoa ali não seja boa. Ela tá no lugar errado. Então tu é da arte, tu é da, né? Sim. E tu tá trancada num ambiente, é que nem a questão da relação que a gente falou. Nunca vai estar os dois 100% certo, nem os 2% errado. Então, às vezes a empresa, ela é uma empresa legal e você também é um profissional legal, mas você tá num lugar que não é para você. Por isso que é muito importante o quê? O autoconhecimento. A gente gira e volta no autoconhecimento. Então, nesse processo do autoconhecimento, que eu comecei a conhecer as terapias holísticas, me auto-aplicar o reiki, fazer o processo de cura em mim,
esse processo de autoconhecimento eu comecei a entender. Não, eu tô no caminho que não condiz comigo. Qual que é a minha missão? O que que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu propósito? E aí eu comecei a entender. Eu sempre fui uma pessoa, então, que sempre gostei da música, da dança, da alegria. Isso me fascina, isso me brilha. E sempre gostei de contagiar isso nas outras pessoas. Então, em todas as empresas que eu trabalhei, né, em todos os lugares que eu passei, eu sempre dou uma mexida no negócio. Então, se tem alguém ali que eu vejo que não tá feliz, eu vou começar a instigar aquela pessoa, a ela mexer, fazer alguma coisa na vida dela. Se eu chego na família e tem pai e mãe que não se fala, tem alguém que não, eu vou juntar essa galera. Então, eu sempre faço isso, sabe? É isso. Eu gosto de passar pela vida da pessoa e deixar uma transformação na vida dela. Uma ponte. Então, é isso que eu tenho que trabalhar, é isso que eu vim fazer. E eu entendi que eu podia trabalhar com isso. E aí eu comecei trabalhando, então, o Reiki, que foi a porta de entrada, né, para os trabalhos. Tive a coragem, então, de começar por algum lugar, né? Então, a gente tem que começar por alguma coisa. Quando a gente quer mudar tudo, da noite para o dia, não, vou pedir as contas amanhã de manhã e vou abrir uma empresa e vai dar super certo. Não é assim, né? É um passinho de cada vez. Então, eu comecei estudando as terapias, comecei trabalhando em paralelo junto com a empresa para depois eu fazer esse outro passo da transição de carreira, né? E aí, dentro das terapias, eu também comecei a pensar, eu preciso achar algo que combine mais com essa minha essência da alegria, da leveza. E aí, eu conheci a dança circular. Então, Dani, fala para quem ainda não conhece, eu já fui na dança circular, maravilhosa, adoro. O que é dança circular? Então, a dança circular é uma tradição que ela já vem lá de milênios, se a gente olhar para trás. Então, os povos já tinham o costume de dançar em círculo, em comunidade, em grupo. E isso foi se perdendo ao longo dos anos, né? Então, comemoração de casamento, de colheita, a festa da chuva, a dança, né? As danças folclóricas são danças em grupo, né? Uhum. E isso foi se perdendo, ainda tem, né? Algumas tradições ainda tem, mas isso foi se perdendo. Então, foi resgatado isso. A dança circular é dançar em grupo, em círculos, né? Então, a Lilian já participou. Já participei, maravilhosa. Então, a gente dança de mãos dadas, né? Formando um círculo, então, unindo as nossas energias em grupo para celebrar e também para se curar. Então, nessa junção onde eu vi, tem a dança circular, tem as ferramentas terapêuticas, tem toda a questão que a música e a dança já transforma na gente. Nossa, muito Vamos transformar isso numa ferramenta terapêutica que vai ser de uma forma leve, vai ser de uma forma alegre. Então, a dança circular, a gente dança em círculos de mãos dadas. Algumas músicas a gente faz umas coreografiazinha, né? Tu viu? É simples. Não precisa saber dançar, não precisa, né, ter habilidade com isso. Por quê? Porque o intuito dessa dança não é performance, né? Tem as danças folclóricas, que aí é diferente, eles têm lá a performance deles e tal. A dança circular sagrada, então, é um círculo ali pra gente transbordar a nossa essência, nos conectar com a música e, através da música, ser um processo terapêutico. É uma entrega. É uma entrega. É uma entrega da essência. É um ambiente seguro. Então, muita gente às vezes tem vergonha, não quero ir, não sei dançar. Não, é um ambiente seguro. E como eu comentei antes com vocês da questão feminina, que eu tenho muito forte essa questão que eu tive que fazer esse processo de resgatar o meu lado feminino, porque eu fui muito energia masculina e feminina ao mesmo tempo. Quando eu comecei a fazer a dança circular, sempre chegou para mim muitas mulheres. Então, eu faço um trabalho ali de frente feminina, então, dança circular sagrada para mulheres, onde, então, a gente resgata também a autoestima, o amor próprio. A gente começa a curar aquelas feridinhas que, às vezes, a gente não quer falar, mas a gente vai lá e a gente libera isso através da dança.
A dança em si só, ela tem o poder de transformar a nossa energia em questão de segundos, né? Então, se a gente escolhe uma música com uma frequência elevada, né? Claro. A gente consegue fazer isso, né? Elevar a nossa frequência em questão de segundos. Então, quando a gente junta ali a dança, as práticas terapêuticas e uma dança, uma música com propósito, ela se torna uma ferramenta terapêutica poderosíssima. Ou seja, uma cura. Uma cura. Poderíamos dizer que a dança circular é uma cura através da dança. E eu pude observar isso em mulheres que participam desde a primeira edição que eu fiz, e eu vi a evolução delas. Então, ela chegou lá de um jeito, hoje elas já chegam lá assim, ó, transbordando. E quando a gente fala, então, da dança como um processo de cura, o nosso corpo, ele registra, né? Então, tudo que a gente vai sofrendo de trauma, algo muito doloroso que a gente viveu, até o nosso estresse do dia a dia. Estresse, ansiedade, aquela tensão, né? Uhum. Muita gente tensiona aqui, cada pessoa tensiona num lugar o seu corpo, né? Então, o estresse do dia a dia, algum trauma que tu sofreu, tudo fica registrado no nosso corpo. E a dança circular, ela se torna uma ferramenta terapêutica corporal, que vai liberar ali do teu corpo aquela tensão que estava ali. Até, às vezes a gente trata, né, a parte psicológica, a parte espiritual, e a gente esquece do corpo. Sim. E a gente precisa liberar do corpo. Também. Senão, às vezes vem um gatilho, às vezes se transforma numa doença, né, vai lá para os nossos chakras. Então, a gente tem que liberar. E aí, nesse processo da dança circular, ocorre essa cura, essa liberação da carga que está ali no nosso corpo e a diversão. Com certeza. Eu já fui, posso dizer que foi maravilhoso. Experimentem, né, Dani? A gente está partindo aí para o final do programa. Eu quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Então, deixa a tua mensagem para quem ainda não conhece a dança, quem quiser conhecer. Então, quem quiser participar da dança circular sagrada, a gente faz uma vez por mês, na cidade de Caxias do Sul, ali. Então, inclusive, quem quiser me seguir lá, posso falar? Sim, vai ter teu Instagram, depois eles colocam então, também no Instagram. Então, quem quiser seguir ali, né, no Instagram que a gente vai deixar, que é Dani Lima Terapeuta Holística. Lá, então, eu posto, né, nas redes sociais quando vai ter, mas todo mês tem. E não precisa saber dançar para participar, então é só se permitir, tá? Eu faço uma vez por mês, então, para mulheres. Então, é um encontro mulher, que eu sei que vocês estão aí, Qual foi a última vez que você tirou um momento só para você? Que não era para o trabalho, que não era para casa, que não era para o filho, que não era para o marido. Tira esse momento só para você. Para se conectar de volta com a tua essência, trazer a alegria de viver na nossa vida, certeza, que é muito importante, é algo curativo, é algo que eleva a nossa vibração, resgata a nossa essência. Então fica o convite para se permitir conhecer essa forma, né, de se curar sem dizer nenhuma palavra. É verdade. Então, assim, Dani, muita gratidão. Gratidão a todos. Hoje o programa falando sobre a dança, que eu adoro dançar, maravilhoso. Já participei, um convite ficou para vocês de cura através da dança. Então, gente, muito obrigada por todos que nos assistem, por quem compartilha, pela Dani que estava com a gente. Dancem, dancem muito. Muita alegria para todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo programa.